Pré-vendas, a melhor definição é o próprio nome, né? É uma ação que acontece antes da venda, antecipa a venda. E eu acho que essa é a melhor definição, né? E aí eu trago outras definições da pré-vendas, como, por exemplo, preparar o cliente para compra, como aquecer o cliente para compra, elevar o nível de consciência do cliente para ele chegar para o consultor de vendas, para o vendedor, no momento ideal de comprar. Mas sempre quando a gente for falar do termo pré-vendas, a gente vai falar exatamente de algo que antecede a compra do cliente, que é algo que antecede a conversa de vendas. É uma conversa de pré-vendas, anteriormente a vendas. E aí, atrelado a isso, né, a gente pode entrar um pouquinho nos cargos, Dani, de pré-vendas, já para deixar muito claro, porque tem uma sopa de letrinha e que a gente escuta muita gente falar SDR, BDR, LDR, o que cada uma dessas siglas significam. Eu quero explicar para você que está ouvindo a gente um pouquinho dessa diferença. No setor de pré-vendas, existem 3 funções. Basicamente 3 funções. A primeira se chama SDR, que possivelmente é a que você mais escuta falar. A segunda é BDR e a terceira é LDR. Todas elas são termos e siglas em inglês, mas se eu fosse traduzir o SDR, ele seria um cara que é um desenvolvedor de vendas, um representante e desenvolvedor de vendas. O LDR, que é o L, é de lead, então ele é um cara desenvolvedor de lead ou desenvolvedor de lista, tanto faz, né? Vai caçar o lead, vai construir a lista. Exatamente. Né? E o BDR, para trazer uma definição, é quando você junta a função do SDR com o LDR. Então é o cara que só fala com o cliente e não desenvolve a lista, mais a função de desenvolver lista. Explicando um pouquinho melhor, né? Vamos começar pelo LDR. O desenvolvedor de lista, o desenvolvedor de lead. O que esse cara faz, Dani? Esse cara, ele vai através da internet ou através de diversas ferramentas que se tem para prospecção, buscar cliente e desenvolver esse contato do cliente. Ir atrás de e-mail, de telefone, de porte de empresa, de tamanho de empresa. O contato do decisor. O contato do decisor, e ele vai fazer tudo isso sem ligar para o cliente. O LDR, ele não liga. O LDR, ele tá focado em através de ferramentas na internet, ou se fosse bem disponíveis, né, com informação bem fácil de tem encontrar. Tem muita coisa. Sim. Primeira coisa pra gente entender, o LDR ele não liga, ele só desenvolve os contatos para outra pessoa ligar. E aí o que acontece? Se a gente fosse usar um exemplo bem arcaico, é a mesma coisa que alguém pegar uma lista telefônica, antiga lista telefônica que eu nem tive acesso, você teve, e ficar lá caçando os contatos que interessam daquela lista, mas hoje a gente não precisa da lista telefônica, tá tudo na internet. Mas é um pouquinho mais, né? Exatamente. Seria o contato da lista telefônica com o nome do local, o telefone, porém, com... Será que é o perfil de cliente que a empresa trabalha? Exatamente. Que tipo de contato que eu tenho que buscar? Quem seria o decisor aqui da solução? Então, ele constrói um pouquinho das informações para, então, servir, né? Exatamente. No caso do LDR, servir ao SDR. Ao SDR, que seria a próxima função, né? Então, o LDR, ele desenvolve a lista, ele pode ir na lista telefônica, que não é mais o que acontece, mas ele vai no Google, joga o nome da empresa, pega o telefone, e aí busca o CNPJ da empresa, daí entra no site lá de buscar CNPJ, e aí lá ele vê o nome do decisor, vê o nome da empresa, vai em redes sociais. Vai em rede social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Hoje o LinkedIn é muito utilizado pelos times de LDR, e prepara uma lista com todas as informações que ele conseguir para passar para quem? Pro SDR. E o SDR é o representante, é o desenvolvedor de vendas, né? Sales Development Representative. Tá certo, Dani? Representative. Pô, inglês não é meu forte ainda. Mas enfim. E aí esse SDR é talvez o cara mais comum que a gente vê hoje no mundo de pré-vendas, mas esse cara, ele não faz a etapa de hunting. Ele de caçar os contatos. Ele já recebe esses contatos prontos e liga só para executar o processo em si de pré-vendas, né? Quer qualificar? Eu vou falar depois do que eu acredito que o pré-vendas faz, mas ele liga para executar esse processo. Até deixar o looping aberto, né? Que é o pré-vendas, ele não vende, né? Exatamente. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E vou falar uma coisa, tá? É uma coisa bem importante. Se você quer saber qual que é o objetivo de uma pré-venda, fica até o final, porque eu vou falar sobre isso ao longo desse podcast. E não esquece, já pega papel e caneta na mão, porque você vai ter uma aula sobre pré-vendas. A gente tem muita coisa pra falar, muita coisa pra contribuir de campo de batalha, tá? De coisas que a gente já viveu, já aplicou em outras empresas também. Então tá aplicando. E tá aplicando, né, Dani? E aí, beleza, esse cara que a gente tava falando é o SDR,
que é o pré-vendedor de fato, o desenvolvedor de vendas, ele recebe os contatos e liga para o cliente, faz um papel de ligar para o cliente e identificar os processos, os objetivos da pré-venda. E aí a gente tem uma terceira pessoa, que é o cara que se chama BDR, que é o Business, Desenvolvedor de Negócios, que ele é uma junção dos dois primeiros, Dani, porque esse cara, além de buscar a lista, construir a lista, ele ativa essa lista ligando para os caras. Ele faz as duas posições. Esse cara, ele é muito usado em processos de outbound. Muitas empresas que têm outbound e não querem construir uma segunda linha de pessoas, que é o LDR, ele contrata e desenvolve só um BDR, né? Que é esse pré-vendedor caçador, que ele vai atrás também. Então, ele vai atrás e liga, entendeu? Ficou claro para você essa definição de cada um dos três? Aguarda a tua resposta aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre cada uma dessas três funções, comenta aqui embaixo que a gente vai te explicar melhor ainda depois, respondendo nos comentários. Pode ser, Dani? Pode, bora lá.